A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Olá, retomando a série Memória Viva, a TV Universitária tem o prazer de apresentar hoje um dos documentos mais impressionantes da série. Trata-se da entrevista feita pelo jornalista e então diretor da TV, Carlos Lira, com o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Não há pessoa na cultura brasileira que tenha vivido de modo mais intenso todas as alternativas políticas que se apresentaram e tendo sofrido na pele toda uma dificuldade de sobrevivência caracterizada pela sucessão de prisões, torturas, exílio. Esperamos que você tenha um ótimo programa. Há 62 anos, um general de 26 anos, no comando de uma coluna militar, percorreu 26 mil quilômetros, em um feito maior do que a grande marcha de Mao Tse-tung na China. À frente dos sonhos, das esperanças e dos problemas do Brasil, atravessou também o Rio Grande do Norte. Hoje, novamente trilhando os caminhos do Nordeste brasileiro, na defesa dos seus ideais, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. É o entrevistado de hoje do programa Memória Viva da sua TV Universitária. Ninguém melhor do que Pablo Neruda para apresentá-lo. E em Confesso que Vivi, ele diz: nenhum dirigente comunista da América Latina tem uma vida tão trágica e portentosa quanto Luiz Carlos Prestes. Herói militar e político do Brasil, sua verdade e sua legenda ultrapassam há muito tempo as restrições ideológicas. Ele se converteu em uma espécie de encarnação viva dos heróis antigos. Senador, os sonhos do menino Luiz Carlos Prestes. Não me lembro de muitos sonhos, não. Sempre tive um espírito muito positivo, muito concreto. Eu sou filho de uma família pequena burguesa, né? Minha mãe era filha de um comerciante de Porto Alegre, meu pai era capitão do Exército, oficial de engenharia, da arma de engenharia, né? E tinha 6 anos de idade, nascido em Porto Alegre, né? Estava com 6 anos de idade quando meu pai adoeceu gravemente. E minha mãe, então, veio ao Rio de Janeiro para cuidar da saúde dele, né? Teve um derrame cerebral, né? Ficou hemiplégico. A vida da juventude foi relativamente bastante triste, porque um chefe de família doente. Em 1908 ele já falecia, eu tinha 10 anos de idade apenas, quando fiquei órfão de pai. Meio que foi educado por minha mãe, que era uma mulher culta, bastante culta, tinha tido uma educação muito boa por parte da família em Porto Alegre, né? E foi ela que me educou, foi ela que formou o meu caráter. Era uma pessoa que fazia questão de, para nós, ler os jornais e opinar. Sempre opinava ou elogiando ou criticando. E sempre participou também de toda a atividade política. Eu me lembro que já na campanha civilista de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca, daquela campanha de 1909, 1910, eu participei de comícios. Já vi na Avenida Rio Branco a chegada de Rui Barbosa da Bahia, né? Tinha 10 anos, 11 anos, quando já participava de comícios políticos, né? Ela conseguiu me matricular no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Eu sempre tive a pretensão de ser engenheiro. Meu pai tinha sido engenheiro, era engenheiro militar, e eu desejava também estudar engenharia. E fui, já desde das primeiras ensinamentos de matemática, eu sempre fui bom aluno de matemática, né? Eu
No ensino primário eu fiz particularmente com a minha mãe mesmo. Foi ela mesmo que me ensinou a ler e escrever. Estive em colégios, mas durante muito pouco tempo, às vezes meses, né? Porque mais de uma vez houve elementos muito mais altos do que eu, que era relativamente baixo, né? Tendiam a brigar comigo e eu reagia, né? E a forma de reagir muitas vezes era até a dente, né? Dando dentadas até no inimigo, né? Mas aí que era... Depois não voltava mais à escola, né? Ficava em casa estudando com a minha mãe. Mas aprendi o suficiente para já em 1908, eu já com 10 anos, já fiz concurso para o Colégio Militar e fui aprovado para entrar para a segunda série do curso primário. Não fui matriculado, né? Porque o Colégio Militar surgiu justamente para matricular os filhos, os órfãos de militares da Guerra do Paraguai. Era um colégio próprio para órfãos de militares. Eu já era órfão, mas os filhos dos coronéis, dos generais, é que abundavam mais no colégio militar e os órfãos ficavam de lado, ficavam de parte, né? Mas fiz concurso de novo em 1909. Tinha aí o apoio de um coronel que tinha sido amigo de meu pai, que é um nome muito conhecido no Brasil, que foi depois general Bento Ribeiro. Foi prefeito do Rio, foi chefe da Casa Militar do Nilo Peçanha, né? E ele tinha sido muito amigo de meu pai e me prometeu que agora este ano você entra para o colégio. Mas ele deslocou-se para o Rio Grande do Sul, estava no Rio Grande quando foram feitas as matrículas e eu também não fui matriculado na época oportuna, né? Depois que ele voltou do Rio Grande, eu me lembro que eu fui com a minha mãe até o Casfaru, onde desembarcavam as pessoas que vinham nos navios, naqueles Ita da costeira, né? E ele ficou indignado quando soube que eu não tinha sido matriculado, né? Já era coronel do Exército, tinha prestígio, e realmente ele conseguiu que uma turma de órfãos que tinha ficado de lado, eu entrei junto com uns 16 órfãos, foram matriculados naquele ano. Quando eu fui matriculado, as aulas do Colégio Militar já tinham começado há um mês que se iniciava. Mas que foi um curso inicialmente difícil. Além disso, o curso eu não estava habituado a esses cursos do professor chegar, fazer uma pré-eleição e ir embora, né? Estudava com a minha mãe, fazendo perguntas e... De maneira que quando chegou o fim do ano, as minhas médias eram terrivelmente baixas, né? Ao contrário de quando o senhor chega na Escola Militar de Realengo. Ao contrário. Fala da primeira nota, da primeira prova escrita dos novatos. Essa foi 9, tive grau 9 nessa primeira prova. Mas aí eu estava com uma média muito baixa. Mas tive uma angina com muita febre, né? Não pude fazer o exame escrito da segunda série, né? Terminada a angina, eu estudei com a minha mãe e me preparei e passei a final como grau 6, plenamente 6, né? A prova escrita e prova oral. E pela primeira vez já fui promovido a cabo. Fui na terceira série já era cabo, né? E aí eu já tinha compreendido o método de ensino e aproveitei bastante. O Colégio Militar, devo muito ao Colégio Militar, né? Tinha um corpo de professores relativamente bom. Quem queria estudar podia aprender muita coisa. E aprendi muito. Tive principalmente um professor de física, que foi um grande professor, né? Dava uma aula muito prática. Como ele dizia, os meus alunos, eles aprendem até vendo as experiências, né? Aprendem mais do que outros, porque não vê nada. É que vê se aprende. Mesmo ele, durante o ano, dava 0 a todo mundo, né? Mas quando chegava no fim do ano, aprovava a todos, porque já sabiam mais do que nas outras aulas, nos outros cursos. Do Colégio Militar, ao terminar o curso, já com 17 anos, a minha intenção era trabalhar, porque a minha mãe vivia com muita dificuldade, né? Desde que meu pai morreu, ela vivia com uma pensão de 200 mil reais, ainda pagava imposto, era menos de 200 mil reais, né? Com 4 filhas, além de mim, 5 filhos comigo, para viver, pagava uma casinha de uma vila por 80 mil reais, e o resto era para se alimentar, vestir, enfim, para viver. Mas o que eu desejava era trabalhar para ajudar a família. Eu compreendia a minha responsabilidade, eu era o mais velho dos irmãos, de assegurar um bem-estar melhor para a família. Mas foi ela que era uma pessoa culta, e disse, não, você pode estudar, você quer estudar engenharia, vai para a escola militar, que era a única forma de estudar engenharia, era indo para a escola militar, onde eu seria soldado,
teria um soldo muito baixo, mas de qualquer maneira tinha fardamento de graça fornecido pelo Exército, sentava a praça, né? De maneira que foi por impulso dela que eu fui estudar. É na juventude que se estuda, e nós aguentamos essa vida mais uns 3 anos, porque daqui a 3 anos você sai aspirante oficial, já a situação vai melhorar. E realmente foi o que aconteceu, né? Saindo aspirante em 1918, já o salário, o orçamento da família triplicou, porque eu ganhava como aspirante mais do dobro do que ela recebia com a pensão que ela recebia. Mas que essa foi a minha vida na escola militar. Eu ensinava aos outros companheiros mais atrasados, tinha muita gente atrasada. Inclusive dos anos superiores. Dos 54 alunos que vieram do Colégio Militar e entraram na escola no ano de 1916, só porque o programa foi cumprido, só passaram 8. Os outros todos tiveram que repetir o ano. E eu dava, então, aulas a ele. Quase que fiquei tuberculoso, né? Porque das 6 da tarde até 1h da madrugada, comendo giz na pedra, explicando principalmente os problemas de matemática, que eram as aulas mais difíceis ali para a maioria dos companheiros. E tudo que havia na escola militar de mais atrasado, etc., constituiu a minha massa. Mas era uma massa de uma grande solidariedade, porque eles me ajudavam, eu não perdia nada, porque eu não me mexia nas desordens que fazia. Mas quando faziam desordem, uma parte era para mim sempre, estava garantido. Era a liderança, né? Consegui realmente essa liderança, né? Ao terminar esse primeiro ano da escola militar, a minha mãe me levou ao médico, eu estava com a garganta em petição de miséria, né? E o médico, que era um antigo professor do Colégio Militar, disse na frente dela: você não pode continuar esse curso, vai levar o diploma no caixão, né? Foi a linguagem dele, né? Mas, com o tratamento que ela me deu, de ovos, ela criava galinhas, eu levava sacos de ovos para a escola militar para comer, e emoção discute. Evoluí a coisa e me fortaleci, venci os demais anos da escola militar. Em 18 terminávamos o curso, né? Eu fui na turma, fui o primeiro colocado pelas médias que tinha, pelas notas que obtive. E nessas condições eu pude escolher a unidade do Exército em que eu queria servir. Eu fui servir em Deodoro, que é uma estação ali perto da Vila Militar. Era uma companhia ferroviária de campanha, na qual eu trabalhei durante 1 ano. Depois de 1 ano fui, como eu tinha sido bom aluno na escola militar, fui convidado para ser instrutor na escola militar, na própria escola militar. Foi formada a chamada missão indígena, porque nessa época havia chegado ao Brasil a missão francesa. E como havia uma certa oposição à missão francesa, chamavam a essa missão, que era rigorosamente brasileira, de missão indígena. Então, os oficiais eram os mais destacados, em geral, do Exército, pelos cursos que haviam feito, né? E trabalhei ali na escola militar durante cerca de 1 ano. Mas logo no início eu compreendi que eu não podia dar instrução de engenheiros, nem formar engenheiros, porque não havia material algum. Eu solicitei, então, o material indispensável para a instrução. Mas já chegava até o mês de agosto, já estávamos chegando ao fim do curso, quando me forneceram uma terça parte do que eu havia pedido. Então, nesse momento, eu disse, eu não vou continuar aqui. Aí eu tinha direito até uma diária, como era um cargo de honra, de ser membro daquela missão indígena. Além dos vencimentos, eu ainda tinha 10 mil reais de diária. Eu disse, eu não vou ficar comendo essa diária, se eu não posso formar oficiais, porque eu não tenho material, eu vou pedir demissão. Os alunos é que me pediram, os meus alunos, que eu ficasse pelo menos até o fim do ano para examiná-los, né? Para que pudesse examinar. Então eu fiquei até o fim do ano, mal terminaram os exames, eu pedi demissão. Era o ministro da guerra, era o ministro Pandiá Calógeras. Um dos oficiais de gabinete dele era o capitão Bentes Monteiro. Então ele exigiu que eu fosse conversar com ele, queria que eu explicasse o que é que necessitava. Eu, então, fiz um pedido bastante exagerado e eles negaram, eu voltei para a minha companhia, né? Nesse interim começava já, então, a conspiração antibernardista. Já a luta, surgiu o movimento tenentista. Por que surgiu esse movimento tenentista no Brasil no ano de 21, 22?
porque justamente estes anos foram quando se acentuou mais a crise econômica do primeiro após-guerra, após a Primeira Guerra Mundial, né? A situação econômica piorou, os preços subiam, a inflação se manifestava com violência, né? Os vencimentos dos militares eram baixos já para a realidade objetiva no Brasil. Além disso, os melhores alunos da escola militar, que haviam estudado bem a experiência da Primeira Guerra Mundial e conheciam a nova técnica que surgia com a Primeira Guerra Mundial, ao chegarem nos quartéis, sentiam-se decepcionados, porque todas as armas, o tanque, a metralhadora pesada, o fuzil metralhador, etc., que haviam surgido na Primeira Guerra Mundial, não existiam nos quartéis. No quartel mal existia o fuzil Mauser, 1908. Isso nos decepcionava a todos nós. Isso coincidiu também com a campanha eleitoral, sucessão presidencial, que mais uma vez trouxe uma recomposição de partidos políticos, porque no Brasil os partidos políticos não têm consistência, não têm ideologia, os programas não são respeitados, né? Quando chega uma campanha presidencial, ele se recompõe nos dois blocos. O bloco do governo, com o candidato do governo, que era o senhor Arthur Bernardes, antigo presidente de Minas Gerais, e o bloco da oposição contra a candidatura Bernardes, que era o candidato Nilo Peçanha, político no estado do Rio de Janeiro. E a paixão política imediatamente ganhou o Exército. Principalmente na oficialidade mais jovem, a paixão política atingiu níveis muito elevados. Nesse momento é que surge, lançado pelo jornal de maior circulação no Rio de Janeiro, que era o Correio da Manhã, 5 de julho do Edmundo Bittencourt, né? Torna público algumas cartas do Bernardes, que diz que foram encontrados numa pasta. Nessas cartas, Bernardes insultava o Exército. Dizia que, quanto aos militares, dizia ele para o amigo dele, e que cuidava da eleição dele, o Raul Soares, que depois foi seu ministro da Marinha. Quanto aos militares, compram-se com todos os bordados, galões e bordados. Era um insulto ao Exército. O clube militar, então, se reuniu para examinar se essas cartas eram verdadeiras ou não, porque Bernardes diziam que não, que a letra não era dele, que não fora ele que escrevera essas cartas, que eram falsas as cartas. Eu era contrário a essa perícia, fazer essa perícia. No entanto, quando eu vi o convite para a reunião do clube militar, eu não frequentava o clube, eu era sócio do clube, mas a minha família pobre, em geral, as reuniões do clube eram festivas, e eu não levava minha família, minhas irmãs, a essas festas do clube militar. Não frequentava efetivamente o clube. Mas quando eu vi que se tratava de uma questão política importante, resolvi ir ao clube. Mas já com a intenção segura de não concordar com a perícia. Já vamos passar recibo dessas cartas e depois não vamos fazer nada. Porque, educado pela minha mãe, ela sempre fez uma grande crítica do militarismo. Ela é mulher de um capitão do Exército, oficial do Exército, vivendo em diversas guarnições. Ela achava que entre os militares essa questão de solidariedade não existia. E eu também, já desde a escola militar, eu compreendia que essa solidariedade era mais nominal, porque nunca houve de verdadeira solidariedade. Na sociedade capitalista, cada um luta, né, para a custa dos outros subir mais depressa, conseguir postos, etc. Os indivíduos chegavam a capitão, a maior preocupação deles é encostar-se num general para poder ser promovido por merecimento a major, né? Que aí era o carreirismo mais desbragado. A solidariedade era muito de fachada, verdadeira solidariedade não existia. Alunos da escola militar que já sabiam qual era o seu número para capitão, depois de promoções de tenentes, etc., e que visitavam os professores para pedir graus, pedir boas notas, para ter uma boa classificação, né? Que essa crítica foi muito severa. Aliás, ela me educou também numa crítica muito severa ao positivismo. Meu pai foi aluno de Benjamin Constant, tinha muita simpatia pelo positivismo, mas nunca entrou para a igreja positivista porque minha mãe não acompanhava e ele não queria entrar sem ela. E o irmão dela foi chefe da igreja positivista em Porto Alegre. E ela achava que todo o mal que tinha causado ao meu pai, a própria doença que ele teve, e o meu tio, que era o chefe da igreja positivista, que morreu com 36 anos,
ela achava que isso era tudo consequência dos absurdos da religião positivista, da religião dirigida por Teixeira Mendes, Miguel Lemos, etc., que exigiam dos seus partidários coisas incríveis, né? Só comer verdura, não comer, enfim, outras coisas assim. Então eu fui educado na crítica ao militar e na crítica também ao positivismo. Porque depois surgiram mais tarde livros como essas memórias do Agildo Barata, em que ele diz que eu não sou comunista, que eu sou mais positivista. Ele não sabia que eu fui educado na crítica justamente ao positivismo. Mas terminada da escola militar, da escola militar, eu voltei para a companhia ferroviária e comecei a participar então da conspiração. E começou a surgir a conspiração dos oficiais, é o único recurso que tem os militares, os oficiais do Exército, para conspirar contra o governo. É conspiração reservada. Mas a natureza de classe desses homens, desses oficiais, todos nós éramos da pequena burguesia. E até por vanglória, os indivíduos conspiradores que participavam em reuniões secretas falavam que estavam conspirando. Né? Mas nem que a polícia muitas vezes sabia mais que os conspiradores. Né? Era essa aquela conspiração de 22, principalmente no início. Depois chegou o general Joaquim Inácio Cardoso, que estava em Pernambuco, veio para o Rio e coube a ele então dirigir a conspiração. Então aí criou um pouco mais de seriedade. A conspiração começou a avançar. Eu me lembro ainda da última reunião que eu tive com os conspiradores, numa casa lá no Largo de São Cristóvão, dirigida pelo general Joaquim Inácio. Na minha companhia, eu estava na companhia ferroviária. Havia um capitão que era legalista. Era meu amigo pessoal. Quem comandava a companhia era mais eu do que ele, porque eu era o tenente mais antigo. Ele estava estudando medicina. Ele só ia à companhia para assinar o expediente e voltava. Eu que comandava, de fato, a companhia. E tinha uns 5 ou 6 segundos tenentes, que eram mais modernos do que eu. Todos eles ultra-revolucionários. Desses que, depois que tiravam a farda e a paisana, iam lá para a Avenida Rio Branco cantar o seu mé, né? Porque era o mé que se dizia que eram os carneiros que acompanhavam o Bernardes. Né? Então cantavam uma canção carnavalesca, mas manifestavam toda a sua posição política também cantando isso. E eu disse, aqui na companhia ninguém conspira. Vamos ser disciplinados rigorosamente. Eu participo da conspiração e vou comunicando a vocês as decisões que forem sendo tomadas. Na última reunião, que foi no dia 13 de junho, da qual eu participei, eu disse mais uma vez ao general Joaquim Inácio, a minha companhia está pronta, ela cumpre ordens. Deem as ordens, digam o que devemos fazer, que vamos fazer. E ele, ao resumir a reunião, ele disse, afinal, prontos mesmo aqui, porque todos os outros tinham objeções, adiar por um dia, adiar mais algumas semanas. Ele disse, prontos mesmo só estão a escola militar, porque a cadetada estava louca para participar da luta armada. Né? Não era bem, propriamente o problema político que os agitava, era mais o ódio ao comandante. Né? Eles queriam de livrar-se daquele coronel que comandava a escola militar, que colocou uma certa disciplina depois de um período de muita anarquia na escola militar. E a companhia ferroviária. São as únicas que dizem que estão prontos para entrar em ação. Mas nesse dia eu caí doente com febre tífica. E naquela época o tratamento do tifo era com dieta hídrica, só se tomava água. Mas é que eu estava nesse estado de fraqueza muito grande já no dia 4 de julho, quando eu ouvi os passos de um amigo que era meu vizinho, o capitão Landerico de Albuquerque Lima, passou, foi para casa e logo depois voltou. Minha cama estava junto à janela, eu ainda pude abrir a janela e perguntar a ele o que há. Ele não pôde deixar de dizer que naquela noite, de dia 4 para o dia 5, ia haver o levante na Vila Militar. Quer dizer, a Vila Militar, a Escola Militar e as outras unidades que estavam comprometidas ao fazer o levante iam se levantar. Senador, não podendo ter participado do movimento 22, o senhor teve mais alguma decepção? Eu ainda tentei me fardar. Minha mãe tinha ido ao médico, logo que ela chegou, pedi meu fardamento, comecei a me vestir, mas tive uma síncope e tal, o estado de fraqueza em que eu estava. De maneira que não pude efetivamente ir participar do levante lá na minha companhia. Mas a minha companhia estava pronta, as tarefas estavam todas definidas, cada sargento tinha a sua tarefa a realizar e os tenentes também, eu esperava que se levantassem. Foi a primeira decepção que eu tive na minha vida, foi a companhia ferroviária não ter se levantado no dia 5 de julho de 1922. Porque os outros corpos também da Vila Militar não se levantaram. Levantou-se apenas a Escola Militar e a Fortaleza de Copacabana.
e os outros corpos da vila, estavam todos eles comprometidos. No primeiro regimento de infantaria estava o tenente Costa e Silva, que depois foi presidente da República, né, que era comprometido a levantar o regimento. No outro estava o tenente Buiz, que devia levantar. Esse chegou a tomar as primeiras medidas, mas depois ficou isolado, fez as coisas sozinho e foi derrotado. Mas aí que a Vila Militar não se levantou. A Escola Militar escolheu para comandante o coronel Xavier de Brito, que era diretor da fábrica de cartuchos, e ele, para não sacrificar a juventude militar, quando chocou-se com a Vila Militar, trouxe a Escola Militar até a Vila, mas a Vila resistia e estava disposta a atirar contra a juventude. Ele recolheu a juventude a quartéis. Ficou somente o Forte de Copacabana. No Forte de Copacabana chegaram a estar mais de 200 oficiais e soldados, né? Porque tem um outro forte ali perto, no Rio de Janeiro, o Forte do Lema, que recuou para a Fortaleza de Copacabana. Mas quando o comandante da Fortaleza, que era o capitão Leônidas Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes, que foi tratar com o governo, com um emissário do governo, foi preso, essa gente toda se afastou, abandonou o forte, ficaram somente umas 18 pessoas, 4 oficiais e 14 soldados. Esse número é muito contestado. Uns dizem que foi mais, outros dizem que foi menos. Diz Eduardo Gomes que os tenentes eram 11 e não 18. Né? Não, os tenentes tiveram 11, mas naquela época, naquele momento, eram só 4. Ficaram só 4. Que era Antônio Siqueira Campos, o Eduardo Gomes, o Nilton Prado e o companheiro Carpenter Ferreira, né, que era um tenente de infantaria que estava também na Fortaleza. Então, os 18 saíram armados da Fortaleza contra os 3.000 soldados que cercavam a Fortaleza. Caíram todos, mortos ou feridos. 2 oficiais morreram logo, outros 2 ficaram feridos, foram tratados. Eduardo Gomes quebrou o fêmur e Siqueira Campos teve um talho, uma rajada de metralhadora que atingiu externamente só o ventre, né? E uma mão também ferida. Né? Mas recuperaram-se, não morreram. E os soldados, uma boa parte morreu e outra parte ficou ferida. Esse gesto, que foi um gesto não de desespero, mas de dignidade, né, de protesto contra todas as outras unidades da Vila Militar que estavam comprometidas para se levantar e que não se levantaram. Esse gesto tem uma repercussão muito grande no Exército e na nação inteira, como os 18 do Forte, como são chamados. Mas nem que depois disso o governo puniu os principais revolucionários, aqueles que não foram pegados de arma na mão foram punidos porque conspiravam. Eu fui transferido para o Rio Grande do Sul e afastado dos quartéis. Vim para o Rio Grande para fiscalizar a construção de quartéis, que estava com o governo Epitácio, com o Carógeras no Ministério da Guerra, resolveu construir quartéis novos no Rio Grande do Sul. A comissão tinha a sede no Rio, mas a fiscalização direta lá junto ao quartel de Santo Ângelo, de Santiago do Boqueirão e de São Nicolau. Para mim foi uma grande lição essa fiscalização, porque eu pude verificar o que é a corrupção e como se ganha dinheiro à custa do Estado no Brasil. Era um contrato de administração. O senhor Roberto Simons, que era o diretor da Companhia Construtora de Santos, fez fortuna aí, porque quanto mais gastasse, melhor, porque toda a despesa ele tinha direito a 10% de lucro, mesmo recebendo as faturas no mesmo mês. Então eram 10% por mês de juros, de lucro. Era 120% ao ano. Era uma vergonha, né? Vinham aquela pilha de contas para o fiscal colocar a sua assinatura. Eu selecionava aquilo que eu via que era entrada, tinha material que tinha entrado, o preço era normal, eu visava. Mas o que não me parecia, o que eu suspeitava, não concordava, eu fazia um relatório e mandava para o chefe da comissão no Rio de Janeiro. Pois chegou o momento da Companhia Construtora de Santos mandar um alto funcionário me pedir a mim que eu não mandasse esse relatório, porque o relatório dificultava ao chefe passar, ele mesmo visar, mas ele visava. Tudo que eu não visava, o chefe visava e a companhia ganhava da mesma maneira, né? Era assim que estavam se construindo esses quartéis, né? E eu comecei a embargar. Um determinado dia chega de Santo André, em São Paulo, um trem com 5 ou 6 vagões, toda a madeira que devia ser empregada nas portas, janelas, esquadrias, tudo preparado na oficina de Santo André.
onde a madeira é muito mais cara do que em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, onde a madeira é mais barata, e onde a mão de obra também era muito mais cara que em Santo Ângelo. E madeira ordinária, madeira verde, madeira cheia de nós, as folhas das janelas com nós, e que eu metia o dedo, saltava o nó, ficava um buraco. Mas é que eu embarguei esse material, disse, não deixo aplicar esse material aí, ficou amontoado lá e não pôde. Logo em seguida eu recebi telegrama do chefe, né? Que a madeira a empregar era essa que tinha sido mandada de Santo André. Eu sou um simples fiscal, fiz um ofício a ele. Sabe quando a gente está na juventude, né? Ainda é atrevido, né? E eu mandei um ofício a ele dizendo que eu era um simples fiscal, mas que só permitiria que essa madeira fosse empregada se ele me mandasse um documento assinado por ele, claro, que a madeira devia ser madeira de péssima qualidade, mal confeccionada, etc. É claro que ele não mandou, de maneira que a madeira ficou lá acumulada, né? E outro dia eu já tinha pedido demissão, desde que não havia material, porque eu não sabia se as paredes eram de tijolo, de cimento, de madeira, né? Não havia especificações. Quando eu estive com ele, depois de ter estado no Rio Grande, voltei lá não havia especificação, eu deixei com ele o meu pedido de demissão. O meu pedido de demissão já estava lá com ele. Olha que depois de outros embargos que eu fiz, né, porque em determinado momento chegaram lá uns 20 e tantos operários de São Paulo para construir a rede de esgotos, mas não havia nenhum projeto. E os quartéis, os edifícios eram um alto, outro no outro lugar mais baixo. Se não havendo uma rede de esgoto muito bem traçada, e eu já estava procurando fazer, já que não havia, eu comecei a tomar os pontos de nível para elaborar um projeto. Aí que a primeira picareta eu suspendi, embarguei também, ficaram aquela turma lá ganhando diária nos hotéis de Santo Ângelo, né? Nesse momento, então, resolveram me transferir para o batalhão ferroviário, não a pedido, eu tinha pedido já desde muitos meses atrás, a demissão. Fui transferido por necessidade de serviço para o batalhão ferroviário. Senador, 29 de outubro de 1924, a tomada do batalhão ferroviário em Santo Ângelo, o início da coluna Prestes e os seus antecedentes. Depois de derrotado o movimento de 22, a conspiração, em consequência justamente dos 18 do Forte, ela continuou, mas deslocou-se para São Paulo, né? Em 5 de julho de 24, deu-se o segundo 5 de julho. Os revolucionários militares, que serviam em São Paulo, na capital de São Paulo, levantaram e tomaram conta da capital. O governador fugiu e durante 20 dias foram senhores ali da capital. Cometeram alguns erros, não souberam fazer unidade com a classe operária, né? Quando a classe operária começou a assaltar, porque o comércio estava fechado, em consequência do próprio movimento. Os operários assaltavam os armazéns da Matarazzo, o Marechal Isidoro chegou a organizar uma polícia para reprimir o movimento operário. Além disso, o governo cercou com forças superiores e bombardeava à noite, particularmente os bairros operários. Mas que resolveram, depois de 20 dias de ocupação da capital, retirar dali para salvar a classe operária daqueles bombardeios, né? E foram lá para o interior, através da Paulista, depois da Sorocabana, foram bater no Rio Paraná. Tentaram entrar no Mato Grosso, foram derrotados em Três Lagoas, resolveram então ir para o sul e, através de Guaíra, instalaram-se no Paraná, no quadrilátero do Paraná. Nós, lá do Rio Grande, eu pessoalmente e outros companheiros, outros oficiais, estávamos em ligação com os conspiradores de São Paulo, participávamos da conspiração, mas fomos surpreendidos pelo movimento 5 de julho porque não nos avisaram nada. E tivemos então que intensificar a luta no Rio Grande, que era muito difícil porque as unidades são muito distantes, 100 quilômetros de Santo Ângelo a São Luís Gonzaga, onde estava o regimento de cavalaria, 120 até São Borja, depois mais até Uruguaiana. Mas que a conspiração só podia ser feita através de próprias pessoas que levavam os bilhetes e as comunicações. Mas, afinal, a 29 de outubro veio ordem e nós nos levantamos. Levantaram-se poucas unidades no Rio Grande. O batalhão ferroviário, que estava onde eu servia, o 3º Regimento de Cavalaria em São Luís Gonzaga, o 2º Regimento de Cavalaria em São Borja e o 5º Regimento de Cavalaria em Uruguaiana. Ali em São Borja, o tenente Siqueira Campos, que estava na Argentina desde 22, participou do levante. E depois, com uma pequena tropa de São Borja, atacou Itaqui, onde foram derrotados, né? E tiveram que passar para a Argentina
porque não puderam resistir ao ataque. Aí morreu um oficial de muito valor, o tenente Aníbal Benévolo, que era um homem talentoso e era do Estado-Maior da Brigada de Cavalaria, e que foi o centro de coordenador do Levante no Rio Grande do Sul. Lá em Uruguaiana, o Juarez Távora, que estava no Paraná, veio a Uruguaiana, ajudou o Levante, e depois entregaram o comando das tropas a um dos guerrilheiros assisistas que tinham participado da chamada Revolução Assisista Antiborgista do ano de 23, Honório Leme, que era um dos elementos. E esse homem era um oficial, mas inexperiente, de maneira que foram completamente derrotados, e as tropas, em 15 dias, a revolução, o movimento no Rio Grande, na parte meridional do estado, estava terminado. Mas restavam as tropas do noroeste do estado, da zona missioneira, porque lá levantou-se o batalhão ferroviário, o 3º Regimento de Cavalaria e o 2º Regimento de São Borja. Nesse interim esteve em São Borja o general João Francisco Pereira de Souza, que havia se levantado em São Paulo, que era um nome tradicional aqui no Rio Grande do Sul, que participou, era um borgista que participou da luta contra os federalistas em 93, né? E que tinha um prestígio muito grande. Ele veio até a Argentina, Santo Tomé, passou a São Borja e me designou a mim coronel comandante de uma divisão no noroeste do estado. Eu era capitão do exército, mas ele me fez coronel para comandar essa brigada que íamos formar no noroeste, na zona chamada Missioneira, lá do Rio Grande do Sul. Tínhamos 1.500 homens, mais ou menos, mas o armamento era precaríssimo. Eu só tive arma longa, fuzil Mauser, para entregar uns 700. Os outros estavam armados de pistola, revólver, não possuíam nem arma longa. Nos mantivemos aí nessa região, esperando que do Paraná, onde estavam os paulistas, nos mandassem, através da Argentina, armamento e alguma munição, porque a munição também era muito precária. O armamento era precário e a munição era muito pouca. Fizemos ainda um raid de cavalaria a uns 30 léguas de distância, 180, para atacar um batalhão do exército que estava na cidade de Tupaceretã, que chegaram lá e nós queríamos ver se tomávamos o armamento e a munição. Mas a coluna ainda não tinha unidade de pensamento. Fizemos um plano muito bonito no papel, mas quando chegou na hora do combate, os que deviam atacar não atacaram, os que não deviam atacar, atacaram. Mas que às 9 da manhã, começado o combate pela madrugada, às 9 da manhã eu vi que não tomávamos a cidade de Tupaceretã, nem muito menos a munição e o armamento que desejávamos. Mas recuamos de novo à mesma região, a região missioneira. Eu aí tinha a tropa toda dividida na periferia, guardando as diversas estradas que afluíam para essa região. Isso era muito interessante, porque os espiões do governo penetravam na região, né? E a preocupação deles é definir onde é que estava o grosso da coluna. E não encontravam, porque não tinha grosso, né? Estava toda distribuída pela periferia, né? Nós resistimos aí algum tempo, mas como já em princípio de dezembro eu verifiquei que não vinha nada mesmo do Paraná, porque os guardas aduaneiros da Argentina, embora comprados, não permitiram passar munição nem armamento, eu então preparei um plano para sair daquela região. A situação era muito difícil, porque eu era muito jovem, tinha uma cara de menino ainda, e aqueles velhos que já haviam participado da Revolução Federalista, homens de 60 anos, etc., achavam que eles é que sabiam fazer guerrilha e que eu não sabia nada. E não cumpriam as ordens, né? Eu, para poder fazer que um deles se deslocasse, se eu desse ordem, ele não ia. Então eu tinha que conversar com ele, comer churrasco, tomar chimarrão com ele, perder horas até convencê-lo a dizer: aquele ponto é perigoso. Quando ele dizia, mas só o senhor indo para lá. Então ele ia, né? Mas era um tempo perdido muito grande, né? E o meu prestígio era realmente muito pequeno ainda no comando da coluna. Tinha, naturalmente, alguns oficiais do Exército que me conheciam e que obedeciam, mas os 11 grupos comandados por gaúchos ali daquela região eram grupos pequenos, mas cada um deles era muito independente, né? Mas quando eu vi o sítio, o governo atacou com 14 mil homens. Nós éramos 1.500, mas só 700 armados, né? Não tínhamos uma metralhadora pesada, tínhamos fuzis metralhadores muito ordinários da cavalaria. E o governo nos atacou com 14 mil homens, 7 colunas. Qualquer uma delas era mais forte que a nossa. Se eles tivessem atacado, uma delas que atacasse, nós seríamos obrigados a combater. Mas eles adotaram a tática da missão militar francesa.
fazer uma marcha concêntrica para fazer o sítio de São Luís. Quando eu percebi isso, eu disse, tá, muito bem, agora deixa que eles venham bem perto. Quando eles chegarem a pequena distância de São Luís é que eu vou sair desse sítio a marchar entre duas colunas deles, porque as colunas vinham marchando marcha independente. E foi o que fiz, né? Na noite de 27 de dezembro, eu retirei todas as minhas guardas, concentrei no povoado de São Miguel, onde estão as ruínas jesuítas, que fica a 50 quilômetros de São Luís de Gonzaga, e as colunas deles se aproximavam, né? Todos com o objetivo da cidade de São Luís. O objetivo era o objetivo geográfico, mas é que não tinham nem guardas de flanco, etc., não estavam perseguindo propriamente a coluna. Mas é que reuni toda a tropa aí, ao anoitecer, eu saí com a coluna, passei entre duas colunas deles, não tinham nem guardas de flanco, mas é que no dia seguinte nós já estávamos a 60 quilômetros e pouco mais já estávamos a 100 quilômetros de distância. Foi a grande vitória dessa saída desse sítio, né? Porque depois eles continuaram marchando em direção a São Luís e eu marchava em direção oposta. E ainda tivemos sorte, porque tínhamos que atravessar o rio Juí e Juizinho, que era um vale muito profundo. Eu coloquei a coluna lá dentro desse vale, mas que a coluna mais importante, que passava pelo divisor de águas, de Tuparecê-Etã para São Luís, ela não percebeu nada que estava lá a tropa. Eu vi quando a coluna marchava, comandada justamente pelo comandante da Força Pública aqui do Rio Grande do Sul, o coronel Nunes, né? Claudino Nunes Pereira. Então eles avançavam em sentido oposto e eu avançava em outro sentido. De maneira que 2 dias depois, já estávamos a cerca de 180 quilômetros de distância. Logo no dia 3 de janeiro, nós tivemos um grande combate num local chamado Ramada, né? O governo reuniu tudo, quando ele percebeu essa situação, reuniu toda a tropa que tiveram e jogaram contra nós para impedir a nossa marcha para o norte. Porque eles compreenderam que nós íamos para o Paraná, estávamos orientados para juntar nossas forças às forças de São Paulo. Então, fizeram a barragem e desde as 8 da manhã começou o combate, foi até as 4 da tarde. Já estávamos quase que tomando os canhões deles, quando eles mesmos bateram em retirada, né, para salvar os canhões, e nós ficamos com a estrada livre para entrar na mata do Uruguai. Depois atravessamos o Rio Uruguai, entramos em Santa Catarina, um picadão sem uma vaca, um boi. Nós tivemos que levar vacas do Rio Grande do Sul para alimentar os soldados, né? Nos últimos dias já as vacas não podiam nem andar mais, tivemos que carneá-las e levar a carne já em cargueiro para a tropa, né? Então atravessamos Santa Catarina, pretendemos ainda fazer uma manobra para ver se atacávamos o exército do Rondon, que estava atacando o Paraná, mas ao chegarmos à orla da mata, que a zona ali era de mato de pinheiro, era cerrado, né? A 180 quilômetros, 30 léguas de distância, nós entrávamos no campo, naquelas grandes campinas de palmas no Paraná, né? Mas aí já encontramos tropa do governo, que era a tropa do Paim, comandada pelo Paim, também polícia gaúcha, polícia do estado do Rio Grande do Sul. Combatemos, mas tivemos que recuar, porque fizemos uma guerra de retirada, de emboscadas, não tivemos um ferido e matamos muita gente, de tal maneira que depois de 2, 3 dias, a tropa só avançava, os oficiais gritando, eu ouvia os oficiais gritando, avança, covarde, porque ninguém queria vir na frente, né? Porque os que vinham na frente morriam, né? E cada soldado nosso só tinha a ordem de dar 2 tiros, né? Para matar os dianteiros, né? Para matar os dianteiros. Aí que eles já estavam acovardados mesmo, os oficiais tinham que vir na frente para poder os soldados avançar. Era um terreno muito acidentado e nós fazíamos uma guerra de emboscada, né? É que o senhor lançou a guerra de guerrilha? Já era a guerra de guerrilha. Aí era emboscada, nós dávamos uma pequenas, por ordem de fogo, matávamos os da frente e depois o pessoal recolhia, encobria-se no terreno. Eles arrasavam a mata com metralhadora. Caía galho de pinheiro por todo lado, né? Depois que eles silenciavam e começavam a avançar, nós recuávamos para uma outra posição, que era muito variável. Às vezes era perto, outras vezes era muito distante, 1 quilômetro, 2 quilômetros para trás. Essa guerra foi uma guerra de desgaste muito grande para eles. Levamos 1 mês para recuar 100 quilômetros, mais ou menos. Depois disso, nós nos unimos, fomos para diante. A coluna do Claudino atacou a nossa trincheira, que nós tínhamos deixado na estrada em que tínhamos avançado para o Paraná. Atravessamos o Rio Iguaçu e chegamos ao Paraná já em princípio de abril. Para a coluna foi uma vitória, né? Os soldados se sentiam vitoriosos, porque eles chegaram, fizeram uma marcha de 1.200 quilômetros,
atravessando zona que não havia nem estrada, tivemos que abrir estrada a facão e a machado, né? Atravessando 2 rios caudalosos, que era o Rio Uruguai e depois o Rio Iguaçu, e chegamos em abril. Mas neste momento, justamente, os paulistas perdiam a principal posição deles, que era Catanduvas. A força do Rondon, depois de tirotear durante alguns meses, eles tiveram 6 meses, gastaram a munição, já estavam sem munição, foram derrotados. Mas é que as duas tropas estavam com 2 morais diferentes. A moral das tropas do Paraná era a moral de derrota. E a minha tropa chegava com uma moral de vitória, porque sentia-se triunfante, porque chegou a unir-se com os companheiros de São Paulo. Isso criou problemas. De acordo com a história, o senhor vence 18 generais. Tropa, às vezes, 20 vezes maior do que a sua. Porque isso criou problemas. Eu, quando soube que estava reunida a oficialidade em Foz do Iguaçu, pedi um automóvel, fui a Foz do Iguaçu, estavam lá uns 40 oficiais, discutindo qual era a solução. Só se falava de passar para a Argentina, né? Ir embora, abandonar a luta, né? E já tinham dado ordens mesmo, certas posições muito boas, que era Guaíra, por exemplo, para retirar. Abandonaram Guaíra, o governo logo ocupou Guaíra, que ficava acima da cachoeira das sete quedas, né? E tinham perdido Catanduvas. Só não perderam as posições na Serra do Maestra, da Serra, como é o nome agora, perdi o nome, Medeiros, a Serra de Medeiros, onde estavam as posições da Polícia de São Paulo, comandadas pelo Miguel Costa. Tinha essas posições aí. Quando eu cheguei lá, o governo federal não tinha atacado ainda essas posições. Aí tive que discutir com muita gente que só queria ir embora. Filinto Miller, por exemplo, já queria passar para a Argentina. Mas eu discuti, porque ele dizia que era mato-grossense, e eu pensava, vou marchar para Mato Grosso, e pensava que ele conhecesse o terreno. Depois eu soube que ele era lá do norte, de Cuiabá, não conhecia nada aqui no sul, né? O outro é o Cabanas, que tinha um grande nome, porque era um escandaloso, a unidade dele chamava-se Coluna da Morte, né? Mas ambos queriam ir embora para a Argentina. Gastei muita garganta para convencê-los que deviam ficar. E ficaram até o Rio Paraná. Quando chegou no Rio Paraná, a situação ficou muito séria, porque o governo atacou na direção, e o Rio Paraná é um rio difícil de travessia, porque é um rio que tem 4 quilômetros acima da cachoeira, e abaixo tem 200 metros de largura, é uma profundidade tremenda, redemoinhos horríveis, né? Com canoa é muito difícil atravessar, precisa ter um barco já mais pesado para poder atravessar o rio. Então aí eles trataram de desertar, tanto o Filinto como o Cabanas foram embora para o Paraguai e abandonaram a coluna, né? E nós conseguimos tomar um barco do inimigo, do Paraguai, um navio que faz uma viagem até Buenos Aires. Esperamos que esse navio chegasse, tínhamos uma lancha. Com essa lancha abordamos o navio e entregamos uma carta ao comandante paraguaio da cidade de Porto Adela, em frente a Porto Mendes, né? Ele não queria permitir que nós entrássemos armados no Paraguai, não? Ele tinha toda a razão. Mas nós justificávamos, mostrando que exemplos que já tinham havido no Rio Grande. Na Revolução de 23, tropa gaúcha entrou no Uruguai e a tropa do governo entrou a perseguir e degolou gente ainda no Uruguai. A tropa uruguaia não teve força para impedir. E nós dizíamos a ele, o senhor também não tem força aí para salvar nossas vidas, nós vamos entrar armados para nos defendermos. Ele não queria ceder, né? Mas tivemos que fazer uma finta, enganá-lo um pouco para justificar. Disseram, nós somos militares como o senhor compreende o seguinte, né? Nós não vimos de fazer essa proposta sem já ter ocupado ao norte e ao sul. Mas nem que já o terreno paraguaio já está ocupado, não vale a pena derramar sangue agora. Era mentira. Tudo isso era falso, não era verdade. Mas entramos no Paraguai armados, né? E percorremos uns 150 quilômetros no Paraguai e no dia 3 de maio já entrávamos no sul de Mato Grosso. Quer dizer, justamente no momento em que, dia 3 de maio, era o dia em que o Bernardes e o presidente da República lia o relatório anual ao Parlamento, que era a instalação do Parlamento, era justamente, antigamente era a 3 de maio, né? E nesse dia, o Bernardes transcrevia a ordem as informações do Rondon. E o Rondon dava uma informação de que nós estávamos liquidados, estávamos engarrafados e que não tínhamos saída. E nesse momento chegam os telegramas de que nós estávamos entrando no sul de Mato Grosso. Mas que foi realmente um escândalo, né? O que aconteceu, porque rompemos o fundo da garrafa do Rondon e entramos no sul de Mato Grosso. Acontecimentos como esses que animavam muito a soldadesca, que ficava entusiasmada.
Os soldados da coluna, quando chegaram no sul de Mato Grosso, já tinham um verdadeiro orgulho de participar da coluna. Embora não recebessem salário, não tivessem soldo, nem um tostão, comiam quando houvesse comida, né? Há dias que não havia, e roupa também quando houvesse roupa, etc. E eram homens entusiasmados de que realmente de uma abnegação total. Né? É um líder, né? Foi isso. Juntamos as duas colunas, formamos uma divisão sob o comando do general Miguel Costa, que era 15 anos mais velho do que nós éramos oficiais de 26 anos. Ele já tinha uns 41 anos, 42 anos, e com essa coluna entramos no sul de Mato Grosso e iniciamos a marcha pelo interior do Brasil, adotando como estratégia o quê? Atrair o maior número de força possível contra nós, na esperança de que os nossos amigos no Rio de Janeiro botassem o Bernardes abaixo, porque o nosso objetivo era contra o Bernardes. Né? Atravessamos Mato Grosso, Goiás, chegamos ao Maranhão, onde fomos recebidos quase como heróis, porque no Maranhão havia uma oposição muito grande a Bernardes. E o povo, então, nos recebeu com grandes festas. Né? E já a impressão que se tinha de que já estávamos até no poder, porque já vinham nos pedir emprego. Né? Quando vem pedir emprego é porque parece que já está muito forte. Né? Atravessamos o Maranhão, Piauí, né? Cercamos Teresina, porque tinha uma tropa no sul do Piauí, comandada por um chefe de polícia do Piauí. Essa bateu em retirada, saiu correndo e nós saímos atrás. Ela só parou em Teresina, nós fomos a Teresina, não pensávamos atacar uma capital de estado, porque nesse momento que atacamos Teresina, cada soldado nosso estava com uma média de 2 tiros, não tinha mais do que isso. Depois saímos aí com mais munição do que quando iniciamos o ataque. Saímos do Piauí, atravessamos o sul do Ceará, entramos aqui no Rio Grande do Norte, atravessamos a Paraíba, fomos a Pernambuco, atravessamos o rio Pajeú, que estava seco. Era esses rios do Nordeste, né? Dava val, passava, era a pé mesmo, de aval passamos, né? E lancei uma vanguarda bem montada em direção a Recife. Essa vanguarda foi comandada pelo tenente Ari Salgado Freire, o capitão Ari Salgado Freire, e foi até Buíque, a 300 quilômetros ainda de Recife. As margens do Rio São Francisco é onde acontece o encontro ou o desencontro com o Lampião? Aí foi, nós não encontramos o Lampião. É sabido que o Flório Bartolomeu não foi propriamente o padre, né? Deu uma patente de capitão ali, deu armamento Mauser e munição a ele. Nós atravessamos a região mais frequentada por ele, que é o Riacho do Navio, que é um riacho logo depois do Pajeú, na direção do litoral. Tem uma música do Luiz Gonzaga exatamente sobre isso. Aí tivemos um choque com um grupo cangaceiro, mas não podemos afirmar que foi Lampião. Sim. Quando ele percebeu que a tropa não era dos macacos, da polícia, eles cortaram e foram embora, não mantiveram o contato, nem houve combate, nem houve nenhuma morte aí. Foi o único contato que tivemos assim com cangaceiros, foi esse aí, no Riacho do Navio. O senhor acha que na Caatinga do Nordeste, no sertão, o grande inimigo da coluna foi o padre Cícero? Não, eu acho que não. Ele não foi. Quando nós passamos a primeira vez, o padre Cícero estava contra nós, sem dúvida alguma, né? Ele não queria nem nos receber. Mas quando voltamos, ao contrário, ele mandou pedir para conversar conosco. Nós é que não fomos lá porque achamos que não era diplomático, não era útil naquele momento irmos conversar com ele, tanto mais que ele estava a favor da anistia, de acabar com essa luta armada, etc. Era a posição dele e estava disposto a nos receber. Essa é a informação fiel que eu tive de pessoas sérias quando nós passamos de volta. Não passamos no Ceará, de volta nós fomos diretamente de Pernambuco para o Piauí. Quando voltamos, né, nós chegamos até o norte de Minas. Voltamos do norte de Minas porque o governo colocou mais de 20 mil homens na altura de Montes Claros, né, para nos defender o Rio de Janeiro, como se nós tivéssemos alguma pretensão de... Não tínhamos armamento nem munição para atacar o Rio de Janeiro. Mas com essa cortina de 20 mil homens lá em Montes Claros, a única solução era voltar. Fizemos uma manobra que ficou célebre, e todo mundo fala que é o laço húngaro, né? Quer dizer, fizemos uma manobra e voltamos para o norte. E entramos na Bahia, não havia nenhum soldado, porque o governo levou todos os soldados lá para essa... Nós entramos na Bahia e fomos até a fronteira de Pernambuco, atravessamos o rio, e daí fomos para o Piauí e voltamos a Goiás. E de Goiás já estávamos resolvidos a abandonar a luta. Aí é o fenômeno político, é o fato político. Né? Senador, a partir de 1929, Vargas foi ganhando pouco a pouco os tenentes. Aliás, a expressão tenentismo ainda não existia. Ela aparece com a vitória da Revolução de 30. E muitos companheiros de coluna, que eu havia escolhido como chefe militar,
já tinham se comprometido com Getúlio. E em setembro de 1929, o senhor tem um encontro reservado com Vargas no Palácio Piratini à meia-noite. É verdade que ele lhe convidou para comandar a Revolução? Implicitamente o convite foi feito, né? Para ficar com o Estado-Maior dele, subordinado a ele. Né? Quer dizer, porque todos os meus soldados, eu fui designado pelos tenentes que voltaram para o Brasil e conspiravam no Brasil, chefe militar da Revolução em Buenos Aires. Era o chefe militar, foram eles que me elegeram para isso. Mas depois eles passaram todos para Vargas, apoiar Vargas. E eu não concordava com a candidatura a Vargas. Eu achava que Vargas não ia modificar coisa nenhuma. Não ia haver uma mudança de classes no poder, porque a Revolução é uma mudança de classes no poder. Ia simplesmente trocar a oligarquia paulista pela oligarquia gaúcha. Porque o Vargas é tão latifundiário quanto os latifundiários paulistas que governavam o Brasil naquela época. Mas é que a pressão sobre mim era muito grande dos meus amigos, né? João Alberto, Siqueira Campos, todos eles me diziam: não, Vargas quer fazer uma revolução de verdade. Tá bem, então eu fui a Porto Alegre. Eu desconfiava tanto do governo que eu fui sozinho, com um ajudante de ordem, meu amigo, o tenente Emílio Miranda, foi junto comigo. Eu não tinha nem documento nessa vida, falso, com outro nome, né? Mas é que fui sem documento, fiz a viagem através do Uruguai, entrei no Rio Grande, e quando o Orvaldo Aranha, que era o secretário de Segurança, soube, eu já estava lá dentro, né, do Rio Grande. E à meia-noite fui falar com Vargas no Palácio Piratini. Ele me recebeu no Palácio Piratini. Conversamos. Eu disse: eu não vim aqui apoiar a sua candidatura. Porque se o senhor for eleito dentro desse regime, vai fazer a mesma coisa que os outros. Eu venho aqui porque os meus amigos dizem que o senhor quer fazer uma revolução. Eu vou lhe dizer, então, o que é o que eu entendo por revolução. E eu era novato no comunismo, de maneira que era uma espécie de cristão novo, né? Sectário. E eu expus a Vargas a revolução agrária e anti-imperialista. Ele usa até esses seus termos no programa de governo dele depois, sem citar o senhor. Ele ouviu com muita paciência tudo que eu disse, né? E depois, no fim, fez uma frase, que era o hábito dele, fazer uma frase. E o senhor tem a eloquência da convicção. E cedeu tudo. Tudo que eu pedi seria satisfeito, né? Os militares podiam conspirar no Rio Grande do Sul, ele ajudaria financeiramente todos que se mexessem, etc. E lá para mim, em Buenos Aires, ele ia mandar alguns milhões de contos de réis para comprar armamento, para eu colocar onde eu quisesse. Não é que foi isso que foi decidido lá no Palácio Piratini, naquele momento em setembro de 1929. Eu não me lembro bem da data, mas foi em setembro de 29. Mas nada disso se deu. Né? Luiz Carlos Prestes, hoje. Companheiros, eu estou travando uma luta para esclarecer, particularmente, a classe operária e a juventude. Quando eu cheguei no Brasil, a minha maior intenção é conversar com o maior número possível de brasileiros, no sentido de explicar e conseguir anular essa imbecilidade, esse cretinismo que é o anticomunismo, que não se justifica mais na época atual, quando a União Soviética já é uma grande potência, que está fazendo agora até uma segunda revolução, com a perestroika aí do camarada Gorbachev. E falar com a classe operária e a juventude, onde eu vejo o futuro do Brasil. No contato que eu tive com a juventude, desde o início, quando eu cheguei no Brasil, lá no Galeão, estavam mais de 8.000 pessoas, a maior parte eram jovens, né? E todos eles olhavam para mim como se fosse um salvador. E eu falando na oportunidade, eu disse: aqui não há nenhum salvador, a salvação está em vocês mesmos. O que é necessário é a juventude estudar realmente a teoria do proletariado, procurar conhecê-la para chegar até a ideologia da classe operária contra a ideologia burguesa que é imposta a todos nós. No Brasil ninguém nasce comunista. Todos nascemos sob a influência da ideologia burguesa. A criança, o jovem, na família, o que ele aprende é a concorrência capitalista, que é essa luta de um contra todos, os indivíduos querendo subir na vida e enriquecer à custa dos outros, por falta de solidariedade, de amizade, de apoio mútuo. Isso é típico da ideologia burguesa. Depois vem a imprensa, vem o rádio, vem a televisão, que são armas terríveis, todas elas nas mãos de grandes empresas capitalistas, né, que impõem e difundem a ideologia da classe dominante. Mas é contra isso que eu estou lutando. É esse o meu objetivo, e quando eu faço um depoimento como este, eu tenho a esperança de que isso possa chegar ao conhecimento da juventude, o
conhecimento da classe operária, para que a classe operária veja qual é a luta de um indivíduo sozinho, que não tem nenhum cargo, que não pertence a nenhum partido, mas que está lutando, empregando todos os recursos dos seus últimos anos de vida, né, que não tem nenhuma ilusão de ser eterno, né, para melhorar, ver se melhoramos realmente as forças revolucionárias que vão realmente fazer uma revolução no Brasil e levar o Brasil a uma sociedade nova, efetivamente livre da exploração do homem pelo homem.